sou Isabel Rios Pinheiro e um empresário que vendia sapatos em Franca, tinha uma fábrica enorme lá, resolveu vender sapatos em Angola e nas regiões próximas. Logo depois da guerra, ele pensou que seria um bom investimento se tentasse expandir o seu negócio e como o país estava se reestruturando, talvez fosse uma boa ideia. E aí ele chamou um vendedor e disse para o vendedor manter sigilo, que ele gostaria de fazer essa investida, nova, mas que era segredo. Então mandou um vendedor lá para Angola e pediu para ele verificar como era o mercado, quais eram os costumes, como poderiam implantar então esse novo projeto. E o vendedor, depois de uma semana, voltou e disse para ele: pode engavetar, a ideia é péssima, lá ninguém usa sapato, então não dá certo. E aí o empresário ficou triste. Nossa, ele pensou tanto, bolou tanto, fez projeto, investiu para o vendedor ir lá e nada. Mas isso não saiu da cabeça dele, ele continuou pensando na ideia. E aí chamou um outro vendedor e disse para o vendedor a ideia e pediu para ele ir lá. E aí o vendedor no dia seguinte ligou e disse: pode colocar a ideia em prática. Imagina, ninguém aqui usa sapato. Como é a sua reação frente às oportunidades? Você enxerga aquela história do copo cheio ou o copo vazio? Você é o primeiro vendedor ou o segundo vendedor? Quais características você tem quando as oportunidades passam em sua vida? Tem um paciente que fala: cavalo encilhado não passa duas vezes. Então, como é que você aproveita as oportunidades que aparecem? Você enxerga? Se você enxerga pelo lado positivo ou negativo? Por que a gente vê o copo mais cheio ou mais vazio? Por que a gente vê a oportunidade de vender os sapatos em Angola ou não? Porque a gente não incentivou direitinho o cérebro a ser mais positivo. Não uma visão cor-de-rosa de vida, nem como dizem, de Poliana. Na realidade, a positividade, ela dá uma inteligência emocional, te dá condições de decidir, de ver as oportunidades com a criatividade e com a racionalidade toda em conjunto, com o equilíbrio emocional dentro do contexto, com todas as possibilidades do nosso potencial, porque a gente está em equilíbrio emocional. As emoções positivas propiciam isso. Então, é muito importante que a gente enxergue as oportunidades da forma de quando a gente está realmente em equilíbrio. Para isso, a gente precisa incentivar as emoções positivas. Todos os dias, pegue uma emoção positiva e incentive. Quais são as emoções positivas? O amor, a paz, a gentileza, a alegria, a gratidão, o perdão. Tem várias emoções positivas. Cada dia pense numa e faça uma intensificação no seu cérebro dessas emoções, que aí sim, todo o nosso contexto ao redor vai mudar. Toda a nossa vida muda, porque a gente muda, porque a gente emana uma energia emocional boa, equilibrada. E na hora que a gente enxerga um problema, a gente consegue solucionar com tranquilidade. E na hora que a gente enxerga uma oportunidade, a gente consegue percebê-la também de uma forma ágil e criativa. A gente aproveita. Se você gostou das dicas, volte amanhã por aqui, tem mais, porque a positividade transforma.